Está começando mais um microfone aberto da Sede Estúdio. Aqui cada voz tem espaço, cada ideia merece ser ouvida e cada história importa. No comando a equipe da Sede Estúdio. Então prepare-se, ajuste seu fone de ouvido e embarque em mais um microfone aberto da Sede Estúdio. Olá, senhoras e senhores, começamos mais um microfone aberto da Sede Estúdio. Lembrando vocês que a Sede Estúdio fica à Rua Independência 800, Loja 2, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Olha que legal. Hoje mais um microfone aberto especial. Eu sempre digo que o microfone aberto da Sede Estúdio para mim é um presente que ou eu revejo amigos ou eu ganho amigos. E hoje acabo de ganhar mais uma amiga no microfone aberto. Então, eu quero apresentar para vocês a Rosângela, né? Ela pediu para mim, eu ia chamar ela de senhora, ela não gostou, né? Mas então, vamos lá. Mas assim, primeiro eu quero te agradecer por abrir na tua agenda um espaço aí para bater um papo com a gente. Seja bem-vindo à Sede Estúdio, seja bem-vindo a Passo Fundo, né? E a casa é sua e o microfone está aberto. Tudo bem? Tudo bem. Como Obrigada vai? pelo convite. Legal. Você é natural de onde? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Isso, nasci lá, mas não moro lá agora, não. Não? Não. Onde moras? Em Rio Claro, interior de São Paulo. Rio Claro. Isso. É mais tranquilo? É. Eu fui pra lá em 87. Faz tempo. Mas assim, a tua vida, infância... Em São Paulo, foi em São Paulo. Toda em São Paulo. Eu estudei também em São Paulo, me Que formei bairro, lá. Que bairro? Bom, eu morei, na minha infância, uma parte no Campo Belo, Zona Sul. Sim. Perto do Brooklyn. Alguma lembrança de escola? Tá tão distante. Não, mas deve ter uma lembrança, uma colega amiga, uma professora que marcou, alguma coisa assim? Bora. Tem. Eu acho que era na segunda série, na época Qual era... era a escola? Alberto Conte foi colegial, peraí. Nossa, tá longe. Não tá tão longe assim, não. Nossa, eu não lembro o nome do... Era primário na época, né? Beleza. Não, isso aí também é pedir demais, né? Então. Mas eu lembro da professora de segunda série do primário, que eu roía a unha, né? Olha só! E ela encheu o saco. De sábado ela fazia a inspeção, né? Pra ver como que as unhas... Ela dizia que não era pra gente roer unha, né? E eu queria parar e não conseguia. Sim, mas tinha mais colegas que tinha... Não, ela olhava as unhas de todo mundo. De todo mundo. E pra ver se a gente não roía. Se ela verificasse que alguém roeu unha, ela tirava meio ponto da nota. Não era aquelas reguadas, pá! Não, tirava meio ponto da nota. Olha só. Aí eu parei de roer. É mesmo? Parei. Olha, então vamos começar a verificar outros pontos aí. Bom, isso é o primário. E aí, vamos adiante. Depois fiz ginásio e colégio no Alberto Conte. Colégio do Estado. Existe? Naquela época, Colégio do Estado. Sim, ainda existe. Colégio do Estado naquela época eram bons, né? Muito bons, qualidade colégios muito boa. estaduais tinham uma qualidade de ensino bem boa, bem né? boa. É verdade. Era, né, quem ficava no colégio estadual eram os alunos melhores, né? Sim, né? Sim. Eu era professor universitário até pouco tempo, né? E eu dizia que meus melhores alunos eram os que tinham bolsa e pouca renda. Porque eles viam naquilo uma oportunidade de crescer na vida, né? E geralmente são pessoas de destaque que estudam, apesar do preconceito que se tinha, né? Tu estuda em escola pública, aquela coisa. Para mim não, viu? Mas na minha em algum determinado período as públicas eram melhores que as privadas, né? Naquela época quem estudava em escola particular era quem não conseguia passar de ano, então ia para uma escola que pagava e eu passava, entendeu? Sim, que tinha. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje é. E nessa escola, alguma amiga de classe assim que continua? Tem uma amiga, a gente continua, assim, não convive mais, porque caminhos diferentes e tal, ela continua morando em São Paulo, ela chama Lígia. Lígia Baider Davino, do nome dela eu lembro inteiro. Olha aí, não lembrou o nome da escola, mas da amiga. Essas são colegas que marcam, né? Ela é uma amiga mesmo do coração, foi
Foi muito, fomos muito amigas de convivência. Sim, e continua no coração. Mas né? a amizade, eu digo para os meus amigos quando eu não os vejo muito tempo, né? O tempo passa, mas a intensidade continua a mesma, né? Quando a gente se encontra... Isso. Parece que faz 2 dias que a gente não vê essa pessoa, né? É isso mesmo. E aí terminou a escola, e aí? Qual foi a decisão? Então, aí eu tinha que escolher, né? O que eu ia fazer de profissão, né? Que faculdade ia fazer. E eu sempre gostei muito de matemática, de física. Olha! Das exatas, Sempre gostei muito das disciplinas de exatas, É estranho, né, alguém chegar e dizer assim, gosto de matemática, né? Geralmente matemática era um horror, né? Então, mas eu gostava porque tem o raciocínio, lógico, e eu conseguia compreender o raciocínio, né, lógico. Então, matemática você não decora, né? Você tem que entender o raciocínio. Sim. E como eu conseguia entender o raciocínio, e essa minha amiga Lígia também era muito boa, e tanto é que ela é engenheira, né? Ela fez engenharia. Eu ia fazer engenharia. Engenharia... mecânica, elétrica? Não, acho que... nem lembro. Bom, não sei qual foi que ela fez. Mas pelo jeito é cálculo em cima de cálculo, né? E eu ia fazer também. Primeiro vestibular foi engenharia, logo depois do 3º colegial, né? Eu fiz engenharia, passei. Eu não passei. E não cursei... porque o Alexandre recém tinha nascido, e era manhã, tarde e noite, e sábado de tarde tinha aula. E aí eu não fui. E aí? Então, aí eu fiz, né, o vestibular, não passei, porque do 3º colegial fui direto, e não estava ainda muito bem claro se era isso, né? E na época era uma POFEI, você lembra, né? As exatas era uma POFEI, as humanas era CCEA e biológicas CCEM. Mas o interessante nessa época que a gente tinha que fazer cálculos, né? Porque tinha universidades que eram 60 concorrentes para uma vaga, né? Era muito disputado. Isso. O mercado para entrar na universidade, né? E aí? Então, daí eu estava numa festa, né? Eu faço aniversário em dezembro, e estava numa festa, já tinha feito vestibular, não tinha passado. E estava numa festa, conversando com meu namorado na época, né, que eu ia fazer, se era isso mesmo, e aí fui eliminando as matérias, as disciplinas que eu não gostava e tal. E eu, naquele momento, entendi que eu queria trabalhar com pessoas, não com números, com papéis, com máquinas, né? Sim. Que, sei lá, veio assim, né, muito claro que eu queria trabalhar com pessoas, e fui eliminando, ele foi me ajudando, né? Ele já estava na faculdade, e a gente foi pensando. E aí sobrou ciências sociais e psicologia. Daí eu pensei, não, ciências sociais, vou trabalhar com grupos, com muita gente. Sim. E falei, não, eu quero trabalhar com pessoas com... Eu nem sabia direito o que era, do que tratava a psicologia. Normal. Quando a gente entra inclusive com uma expectativa, né? Exato. E naquela época não tinha, né, internet, não tinha nada, era, né? Eu conto para os meninos, né, que a gente, para ligar para casa, a gente entrava em fila de orelhão, piscava o 9. Isso, exato. E era depois das 8, porque era mais barato. Mais barato, tinha tudo isso. Tem tudo isso. E aí veio, assim, muito claro que era psicologia. E foi, eu considero, assim, até uma inspiração, uma conexão mesmo com o meu caminho, né? Sim. E daí entrei, né, em psicologia, eu prestei só PUC e USP. Só? Eu gosto dela. Sabe que eu tô cada vez mais gostando de você, assim, só na USP e só na PUC. Eu queria só uma ou outra, Sim. Porque na época não tinha tanta faculdade que nem tem hoje. E as particulares, né, das particulares, a PUC era uma das boas, né? Tinha uma formação boa e a USP não... Na minha área, eu sou bacharel em ciências contábeis. A USP era o desejo de todo mundo, Você... Inclusive porque pública, você não ia pagar, né? Meus pais com 3 filhos, meu irmão mais velho já estava numa faculdade fazendo... Mackenzie? Mackenzie, ele fez Mackenzie, paga, né? Nossa senhora, que família danada. Né? Mackenzie... E no fim eu entrei só na PUC. Só na PUC. Fiquei chateada, né? Porque meu pai ia ter que pagar a faculdade. A gente tem uma brincadeira aqui no Sul, né? Que os filhos da PUC, né? Isso. Então tu és uma filha da PUC. Numa época, né? Eu entrei lá em 76. Não, se que não quiser dizer... Não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum. Não?
E naquela época a PUC era boa, muito boa em termos de formação, conteúdo. Agora eu vou me mostrar um pouco, já que tu te soltasse aí. Na época eram 10 semestres, né? Isso. Eram 10 semestres. E psicologia é integral, né? Curso integral. Manhã e tarde. Tinha manhã e tarde e noite. Aí como eu trabalhava, né? Sim. Eu dava aula de manhã, uma escola de crianças, né? Uma pré-escola. Olha só. E no segundo ano da faculdade eu comecei, né? A trabalhar. Bacana. E aí eu fiz, aí no primeiro ano eu fiz manhã e tarde, no segundo ano comecei a trabalhar, eu fiz tarde e noite. Normal. Então, saía de casa de manhã, voltava à noite só e São Mas Paulo aí a vida já estava mais encaminhada, né? Já. Trabalho de conclusão. Agora vamos bater um papo acadêmico, eu e tu aqui, até porque eu fui por muito tempo também orientador, né? Tanto em graduação. Qual foi o teu trabalho de conclusão? Naquela época não tinha. Não tinha? Não tinha. Não sei se outras faculdades tinham, mas na PUC não tinha. Você tinha que ir bem em todas as disciplinas para cada semestre, né? Mas tinha um trabalho assim de conclusão. O TCC a gente não era exigido, não. Olha só. Na época. Era avaliado o percurso todo. Era como é a média ponderada da tua desenvoltura. Você tinha que passar em cada disciplina, né, com nota suficiente e completar a formação. Né? Tinha a básica, que são os 3 primeiros anos, depois as disciplinas específicas, estágios. Que legal! E quanta outra coisa aqui que eu tô curioso. Agora sim, agora vai bater a curiosidade do Neno. O que ele veio fazer em Passo Fundo? A segunda vez que eu venho para cá, né? Mesmo? Que tal a cidade? Vamos começar. Gostei, viu? Gostei. Só que é muito frio, não gosto de frio. Não, mas tem pior. Fiquei sabendo que ontem tu fosse junto a... para Ametista do Sul, Foi dar lá uma de tatu lá nos buracos lá embaixo? Fomos. Tal? Qual é a impressão? Então, não, gostei, eu adoro. É astral, né? Olha aí, Não, essa eu não comprei lá, não, essa eu já tenho. Mas eu gosto dos cristais, gosto bastante. Eu tinha vontade de conhecer. Tem uma feira em Soledade, a Exposol. Minha esposa é quase sócia da Exposol, todo ano ela vai. Porque quando eu dava aula, eu era coordenador de um curso em Soledade. Então a gente tinha a obrigação de participar interagir com a comunidade, né? E na Exposol tem muita pedra. Inclusive, lá em cima a gente olha, né? A gente passa em algumas lojas, assim, as pedras de Soledade, né? Bacana. Mas como é que foi a experiência lá em Ametista do Sul, né? Ametista do Sul. A gente chegou meio tarde, porque a viagem a distância não é longa, né? Mas vocês. São muitas estradinhas, você vai para cá, vai para lá, então a gente chegou meio tarde, já as coisas fechando, então a gente conheceu poucos lugares. Mas conheceram o restaurante lá embaixo? Então, nesse daí a gente não conseguiu. Acabou não indo. Não conseguimos ir. É bem legal lá. Eu não conheço, mas já vi algumas coisas. As imagens na internet. E a outra vez não, né? Agora que a programação melhorou, né? A gente veio um pouco antes, né? Que nós estamos aqui num evento que vai acontecer da Educação Consciencial, que é um grupo que eu participo, faço cursos, né? E acompanho, né, o canal. E então tem um evento, né? Que vai acontecer amanhã, sábado e domingo. Mas a gente veio um pouquinho, eu e minhas amigas viemos um pouquinho antes para dar curtir a cidade, conhecer, descansar um pouquinho também, né? Falar no microfone aberto da Sede Estúdio, olha aí, ó, viu aqui, que beleza. Minha esposa faz parte de um grupo lá, minha mãe também. Minha mãe tem o grupo de reza dela lá, né? Tá. Mas assim, ó, eu sou leigo. Então, já que tu entrou no evento, como é que não é isso aí? Bom, eu comecei, agora vai ter o evento chamado Despertar Galáctico 2025. Certo. Eu participo desde 2020, né, desses eventos, e tem vários cursos, várias lives e podcasts onde o Lian Erelin, né, que é o que coordena todo esse trabalho.
O Lian, assim que tu sair daqui, vai sentar aí. Então, legal. Então me dê assunto aí para mim me poder. Então, ele criou o canal dele, Sim. os cursos, livros, né? Tem bastante livros, cursos. Eu venho fazendo desde então, né? Já em 2019 também já acompanhava algumas lives dele, né? Daí fui nesse evento em Florianópolis, que foi em 2020, aí teve a pandemia em 2020, foi meio difícil. Sim, para todo mundo. Para todo mundo. Né? Quando a gente programou, né? Quando eles programaram em 2019 fazer esse evento, não tinha pandemia. Sim. Aí aconteceu, foi até meio difícil na última hora lá não queriam deixar acontecer o evento, mas aconteceu assim mesmo, a gente foi, e foi muito bom. Mas é um canal, não, é um trabalho ligado à expansão da consciência, é um trabalho de desenvolvimento consciencial, expansão da consciência. A gente não coloca como espiritualidade porque o pessoal logo relaciona com religião, né? Não tem nada a ver com religião. Sabe que eu gosto de me inteirar das coisas para não ter conceitos precipitados como a grande maioria da sociedade tem, né? A sociedade é acostumada a rotular as coisas, isso, né? E achei bem bacana essa tua delicadeza, esse teu cuidado de separar as coisas, né? E para ti, o que isso significa para ti, assim? Pessoalmente, foi assim muito interessante quando eu comecei a assistir, quando eu até ouvi o Lian apresentando o Despertar lá em 2020, né, esse evento que aconteceu em Florianópolis, sim, que é o que vai acontecer aqui agora, semelhante, né, eu me identifiquei muito com a proposta, né, que é justamente lidar com o sutil, com esse caminho, né, espiritual, que não é religioso, né, sim, sim. Esse caminho é o caminho para dentro de si, é um caminho de desenvolvimento pessoal, onde a gente o que é importante é a gente saber quem somos e onde estamos. Me entender, né? Isso, vamos me entender para conseguir entender o contexto. Isso, é um caminho interno mesmo, não é externo. E as pessoas estão muito... A ligação das pessoas é muito com o fora, procurando respostas, procurando caminhos, né? Fora de si. E a gente precisa desenvolver a noção de si, quem somos, né? Então, aí, relacionando com a psicologia, né? Que é o trabalho que eu faço. Sim, sim. Eu trabalho justamente esse desenvolvimento pessoal, ajudo as pessoas, né? A se conhecerem mais e lidar com aquilo que impede elas de saberem quem são, né? Que a gente se desenvolve desde a concepção, né? Tem todo um desenvolvimento, né? E quem tem essa visão espiritual sabe que é desde antes até, né? Da concepção. E a gente precisa fazer esse caminho para dentro e tudo leva a gente a ficar voltado para fora. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, eu vou ter cuidado porque assim, às vezes não sendo conhecedor, né? Mas o que a psicologia te ajudou, né? Em relação... Não, eu não quero fazer uma ligação direta entre porque antes nós estávamos conversando uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não, tem ligação. Não, mas assim, aonde eu quero chegar, né? Porque você já tinha alguma base que a psicologia te deu da compreensão do intangível, né? Sim. Então, assim, por exemplo, tem pessoas que entram do zero, né? Então, assim, como foi essa tua experiência, como isso começou, né? A compreensão do passo seguinte. Tá. Vamos ver se eu entendi o que você me perguntou. Assim, na psicologia, a gente trabalha... Então, são muitas linhas, né? Certo. São muitas linhas dentro da psicologia. Tem, inclusive, psicologia que trabalha o profundo, o interno, a causa, né? Das questões... Entender. Das questões, né? Que a gente vive na atualidade, né? Na vida adulta. E essas linhas da psicologia... Foi o que eu estudei mais e me aprofundei. Certo. Porque na formação a gente tem que saber um pouco de tudo. Sim, né? Depois de formada, você faz escolher que área você vai trabalhar e que linha de pensamento você vai seguir, né? Ou a corrente né, de leitura que você vai... Porque tem várias linhas dentro da psicologia, né? De como se compreende o ser humano, tá? Então tem muitas visões, tá? Mas só te interrompendo, desculpe, porque assim...
uma coisa é você descobrir o interno do paciente, né? E a outra é você, mais ou menos. O meu já caminho. Entendeu, né? Entendeu. Então, e na faculdade, eu fui já, na época mesmo a época que eu fiz a faculdade, era uma época a política, né? Tinha questão muito do fechamento, Sim. né? E então, minha faculdade foi muito para psicologia social, era muito forte esse lado, né? Então, eu trabalhei muito com comunidades e tal, mas... enfim, fiz vários trabalhos também depois de formada, mas eu fui definindo que eu queria trabalhar esse interno mesmo, não com o social, como naquela o olhinho não brilhava ali, isso, né? E aí eu fui escolhendo a clínica mesmo, né? Porque você pode trabalhar na clínica, na indústria, na escola, né? Certo. E tem vários... O psicólogo, ele pode trabalhar em qualquer lugar. Ele é multidisciplinar, né? Ele pode atuar e colaborar em qualquer área. Em qualquer... Tá? Em qualquer área humana. Setor, né? Isso. E eu escolhi a clínica, né? Então, quando eu fui para Rio Claro, que eu comecei a clinicar. E lá eu me desenvolvi mesmo como psicóloga clínica, né? Porque em São Paulo eu ainda trabalhei em vários lugares. Sim. Fui diretora de creche, fiz vários trabalhos sociais e tal. E aí eu comecei a clínica, eu identifiquei que era isso que eu queria fazer, né? E fui fazendo, sempre estudando, eu nunca parei de estudar, né? Então fiz muitos cursos de especialização, estudei a psicanálise, né? Então a psicanálise é o que trabalha o interno profundo, né? Sim. Então dentro da psicologia... E aí tu já estava... inclinando, né? E dentro da psicologia tem o trabalho que hoje em dia o pessoal fala muito, né? Que é da comportamental, né? Sim. TCC e tal. Sim. Mas trabalha mais o comportamento. E eu me identifico mais com o trabalho interno, onde você vai buscar as causas do comportamento. Certo. Né? Certo. E aí fui me desenvolvendo. Fiz psicanálise lacaniana, depois reichiana, que trabalha mais com o corpo, que eu fui vendo que o corpo também faz parte. Certo, né? Certo. E que muitas das coisas que a gente vivencia, quer dizer, tudo que a gente vivencia fica marcado no corpo. Certo. Tem registros mesmo, né? Okay. No corpo. E aí eu fui me aprofundando no estudo de William Reich, que ele como psicanalista, ele ia para o profundo, né? O Freud, por exemplo, ele falava mais do desenvolvimento mesmo psíquico, né? Que ligado ao emocional, mas não considerando o corpo, como isso fica registrado no corpo. E o Reich vai por aí, né? Trabalhando a questão corporal. E aí a gente vai, tanto qualquer psicanálise trabalha estrutura de ego, de eu, né? Eu estou usando aqui a palavra ego nessa definição, certo, tá? A noção de eu, né? Certo. Então, a noção de eu, ela é estruturada. Então, a criança... Pode entrar nisso, sim? Vamos embora! Tá começando a ficar bom. Então, a criança, ela tem uma estrutura de ego, de noção de eu infantil, tá? Então, o que é isso? Ela depende... do adulto que cuida, dos adultos que cuidam. Certo, ela não tem noção... É o reflexo. Ela não existe ainda enquanto um eu. Ok. Né? Então, ela depende da função materna, de quem cuida, das necessidades dela. Então, a criança nasce e ela só manifesta necessidades, não consegue falar, ela não tem ainda uma estrutura, um desenvolvimento neurológico que permita ela se expressar, falar, dizer o que ela está sentindo, dizer o que ela precisa. Então, ela chora... E o adulto tem que entender o que é aquele choro. É a maneira dela reagir, né? Do ser humano reagir, enquanto criança. E aí a criança, ela vai se estruturando. Certo. Então, ela passa por fases, né, do desenvolvimento, desde a concepção. E essas fases, elas acompanham o desenvolvimento neurológico. Isso que é importante, eu acho que entender, né? Inclusive, minha amiga Conceição, ela fala muito isso. Legal. Que é muito importante, né? As pessoas leigas no assunto entenderem, certo, principalmente as mães, os pais, né? Entenderem que o desenvolvimento infantil segue o desenvolvimento neurológico. Ou seja... toda a parte do sistema nervoso, os nervos, eles são encapados por uma bainha de mielina, que é uma proteína, né? É como um encapamento de fio, certo? Sabe? Se você deixar um fio desencapado, vai dar curto. Vai dar choque. A energia se dispersa, certo, então precisa do encapamento para a energia fluir, né? Certo. Para onde tem que ir.
Então, todos os comandos, né, do cérebro para o corpo seguem os nervos, né, e também de volta. Um estímulo externo que chega vai dar um comando de volta para o cérebro. Certo. E isso vai se desenvolvendo da base do crânio até o cóccix, que é o final da medula espinhal, não a medula óssea, que são os nervos, né? Certo. Sabe a medula que fica dentro dos ossinhos da coluna. Eu sou expert. Então não, mas estou lhe entendendo. Eu vou te interromper um pouquinho. Sim. Porque hoje o microfone aberto da Sede Estúdio está recebendo uma querida, minha amiga, se me permite. Pode ser. Minha amiga Rosângela, uma querida, um papo zen, assim, bem carinhoso, mas o meu recado é que inscrevam-se no canal da Sede Estúdio, Instagram @complexosede, nosso e-mail é sedepassofundo@gmail.com, ou venha nos visitar a Rua Independência 800, Loja 2, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, com esse recado, eu volto a esse papo. Gente, tomara que o relógio não passe, porque está muito boa essa conversa e eu não me aguento, né? Vocês já me conhecem do microfone aberto, eu vou dar uma cutucadinha nela. Eu sei que tu me traísse antes de vir aqui e fosse num podcast. Sim. Inclusive as meninas ali estavam forçando, me torturando para mim ver. Eu digo, não quero ver isso, eu quero o ao vivo. O que abordaram lá que eu não estou abordando aí, que pode ser importante aí a gente juntar tudo e tá legal. conseguir chegar aí em mais gente que tenham algum conhecimento mais e parem de falar bobagem, né? Então, o que eu abordei lá é exatamente isso que eu tinha começado a falar agora, que é justamente esse desenvolvimento, né, psíquico, que segue esse desenvolvimento neurológico, né? Então, posso falar desse desenvolvimento? Vamos nessa. Falar bem assim. Vamos nessa, que está ficando bom o negócio. Tá bom. Então, a importância de saber, né, que existe esse processo todo de estruturação dessa noção de eu e que segue o desenvolvimento neurológico é importante para que a gente saiba o que a criança vivenciou de traumas na infância. E os traumas, o que são traumas? Não é uma coisa assim grave, entendeu? Para a criança, qualquer coisa que ela não compreenda... Até um susto. Isso. Até um susto. Eu até brinco assim, né? Um gatinho para uma criança pode ser um tigre, um leão. Certo. Entendeu? Certo. Uma coisa ameaçadora. É que nem a noite, né? A gente se acorda de noite, o problema parece gigante, né? Às 7 da manhã ele começa a ficar menor, né? Exato. Então, esse desenvolvimento, né, que acontece desde do útero, desde a concepção, né? E a criança, por exemplo, quando há uma concepção, né, a mulher fica grávida, ela passa por um período de adaptação à ideia, né? Por exemplo, mesmo as mulheres que desejam engravidar, e pode acontecer a gravidez num momento que não é oportuno, ela pode não estar com uma estrutura de vida boa para poder assumir a gravidez. E psicologicamente preparado. Ou financeiramente, materialmente também. Então, qualquer preocupação... Sim. Pode ser sentida da mãe, né? Certo. Pode ser sentido pela criança como rejeição. Sim. Que há a comunicação, né? Porque a mãe está preocupada, e como vai ser minha vida agora, grávida, enfim. Sim. E isso pode ser sentido como rejeição. Então, a dor que a criança já grava, já registra, já vivencia na vida intrauterina é o da rejeição. E a mulher sofre muito com a modificação do corpo, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa também a ser estudado, porque a mulher não aceita uma coisa que é natural, né? Quando a minha esposa... engravidou, vou ficar feia, não. Mas depende muito das mulheres, tá? Pode acontecer isso ou não, sim. Né? Sim, não são todas, né? Ao seu modo, claro, né? Claro que sim, claro que sim. Então, e aí se a criança vivencia esse sentimento de rejeição, isso vai ser carregado para a vida adulta como uma coisa mal resolvida. E não quer dizer que a criança foi rejeitada. Certo. Pode ser, sim, pode ser que aconteça da criança ser realmente rejeitada. Então, existem graus de rejeição que a criança pode vivenciar. Se for um grau intenso, um sentimento real de rejeição, a mãe não queria,
a engravidar de forma alguma, tal, e se assumiu a gravidez, vai nascer, né? Essa criança pode nascer com esse sentimento de rejeição muito intenso, forte. E isso vai determinar uma maneira da pessoa estar no mundo. Então, por exemplo, quem vivenciou o sentimento de rejeição, né, esse trauma, essa dor, vamos chamar de dor, sim, tá? Sim. Essa criança, ela vai ter um corpo de um tipo, o corpo dela vai tomar uma forma que tem a ver com esse trauma, com essa dor. Olha só. Vai ser uma pessoa mais longilínea, mais magra mesmo, com os ossos assim, com as articulações mais pontudas, os ossos mais pontudos. E por quê? Porque a criança é uma criança que no útero, né, como a melinização está só na cabeça, então tudo que a criança vivencia nesse momento está ligado à cabeça, ela não tem corpo ainda. Que tem comando neurológico. O corpo está se formando, mas não tem comando neurológico. Então, em termos de percepção, a criança tem uma percepção só da cabeça. Então, ela vai ser uma pessoa na fase adulta, e mesmo quando criança mais velha, vai ser uma criança mais mental, mais racional, mais lógica, né? Pensamentos mais lógicos e com dificuldade muito grande de sentir, né? E só para terminar essa coisinha, como o sentimento é de rejeição, ela vai evitar vínculos mais profundos, entendeu? Tá, desculpe. Não, mas pode falar. A minha pergunta é de leigo, lógica, e eu acho que todo mundo quer saber. Beleza não, né? Mas, enfim, todo esse quadro que você pintasse, assim, a rejeição, tal, a criança nasce, tal... métodos de cura e como tirar da cabeça dessa pessoa isso, né? Vamos lá, eu sou leigo, tá? Pelo amor de Deus. Esse trauma, essa marca, né, que vem assim, como tirar? Tá. Então, assim, eu vou falar como eu trabalho. Ok, tá? ok, é claro. Então, assim, a pessoa chega no consultório, né? Ela vai ter as queixas dela, os problemas da vida atual dela. Eu só atendo adultos hoje em dia, tá? Não atendo criança. Já atendi muito criança, mas depois eu explico por que eu mas atendo eu só quero adultos. a tua experiência. Então a pessoa chega adulto, né, no meu consultório, ela vai ter a queixa dela, o sofrimento dela, e vai trazendo, né, o que está acontecendo na vida dela. E eu vou fazendo várias perguntas e a gente vai entrando mesmo na história de vida, tá? Isso não acontece numa ou duas sessões, isso é um processo, né? Certo. E entrando na história de vida da pessoa, a gente vai chegando em coisas que ela lembra, que contaram, né? E tudo que se lembra ou foi contado está no nível consciente. O que está no inconsciente a gente não lembra. Certo. A gente precisa acessar. Então o caminho é outro, não é um caminho lógico e racional, entendeu? Que eu lembro, Sim. que eu vou acessar, eu vou lembrar, né? Os traumas ficam registrados no nível inconsciente. Então, a gente tem várias técnicas, tá? Ok. Eu, por exemplo, posso pedir para a pessoa respirar fundo, fechar os olhos e vai entrando em contato com aquele sentimento, aquela emoção que ela entrou em contato ali na minha frente, falando alguma coisa do passado, da atualidade que incomoda. E aí a pessoa vai entrando, eu vou como um guia mesmo, conduzindo a pessoa para chegar na situação, né, traumática. Tá? Não é uma hipnose, daquelas hipnoses... Sim. Não, vamos... Que a pessoa fica inconsciente, não é nada disso, vamos enfrentar o problema de frente, né? Ela só fecha os olhos para relaxar a mente racional e lógica para poder entrar num outro... É um outro caminho mesmo, né? Sim, um outro caminho para acessar o inconsciente. Mais calmo, oxigenado. E acessar mesmo, né? Sim. Entendeu? E acessa pelo que sente, não pelo que pensa. Sim. Entende? Então vai pela dor mesmo, a pessoa vai acessando o que ela vivenciou lá. Certo. Vem imagens mesmo, tem gente que é mais visual, então vem as imagens, vem a memória. Certo. Ela volta para aquele momento traumático. Sim, ele dá a cor da saia da pessoa que estava junto com ele. Claro, né? que varia de pessoa para pessoa, como que elas chegam nisso, mas cada um chega ao seu modo, né, na situação traumática. E eu vou ajudando a pessoa a olhar para aquela situação que a criança olhou como algo traumático, porque ela não sabia como lidar com aquilo. Por exemplo, como eu falei, né, da criança que está no útero, ela só sentiu a rejeição. Sim. E ela se sente rejeitada, não se sente amada na vida, e transfere isso para todos os vínculos dela. Se ela olhar para a condição da mãe, por exemplo, né, se ela tiver com o entendimento hoje de adulta, ela puder olhar para aquela cena, né, da mãe
em dúvida ou preocupada, com medo, ela vai poder entender a postura da mãe e vai ver que ela não foi rejeitada. Sim. Ou se foi rejeitada, ela vai ter que lidar com isso. Sim, sim. Ou se conscientiza que não, ou enfrenta, leva em frente para poder... E o olhar do adulto, da pessoa adulta, olhando a criança, a vivência da criança, ela ressignifica aquela cena. Entende? Certo. Ela sai da dor. Sim. Eu falo, nossa, né? Sim. Minha mãe, né? Não sabia o que fazer, certo. eu estava preocupada. Não tinha culpa, né? Isso. Deixa eu deixar a bola picando para ti, já que tu quer fazer um questionamento, eu quero te fazer uma pergunta para emendar naquilo que você falou, né? Não seria mais fácil tirar o trauma de uma criança do que de um adulto, ou isso não tem regra, assim? Pode acontecer mais fácil com criança ou não, e aí tu já explica por que tu não trabalha mais com criança. Tá. Então, a criança, é difícil a gente trabalhar nesse nível, porque ela não tem o olhar do adulto ainda, ela não passou por todo o processo, ela não está ainda na condição do adulto de olhar como adulto para aquela situação dela, tá? E até dá para a gente trabalhar algumas coisas, isso dá sim. Mas o que eu vejo, que eu vi muito na minha experiência, os pais, eles, como eles também têm os seus traumas, né, de infância, não conseguem se colocar nesse lugar do adulto saudável que vai dar o suporte para a criança, entende? Então, a minha escolha foi trabalhar com os pais para que eles tenham condições de educar os filhos de maneira mais saudável, ajudar as crianças na estruturação, porque são os pais que fazem isso, ou quem está nesse lugar de fazer a função materna e a função paterna. Não é o psicólogo que vai fazer isso, entende? Sim. Não, mas tem muitos pais que acham que o psicólogo entrega pra gente. Tu que tem que resolver, claro que sim. Hoje, como é que está a educação? Os pais largam os filhos e acham que quem tem que dar a educação é a escola, né? Então os conceitos mudaram, né? Isso. Mas eu sou meio teimoso às vezes, né? Mas assim, vamos falar em trauma, né? De uma forma não científica, né? Mas assim, não é mais fácil cortar esta dor, este trauma no início para poder crescer um adulto diferente? A gente nem sabe que trauma que a criança está vivenciando. Ela não fala disso. A gente não sabe. Ela não fala, olha, essa situação para mim foi traumática, entendeu? Não, mas... A gente vai perceber isso depois. Claro que tem situações graves que, olha, você já sabe, entende? Sim, aí sim você trabalha. Quando a criança já está com comprometimento mesmo, agora psíquico, chegou onde eu queria. A gente trabalha sim com as crianças, tá? Tanto é que tem os psicólogos infantis. Sim, eu já trabalhei, né, com crianças, né? Por isso que eu provoquei essa pergunta. Sim, claro, tem situações que a gente sabe dos traumas e vai ajudar a criança sim a processar, elaborar, com certeza. Porque vamos lá, na minha concepção, por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque daqui a pouco eu estou lá no útero e assim, a reação da mãe não é aquela de rejeição. Né? Ela está em adaptação, ela está em transformação do corpo, né? Então, assim, eu vou levar isso a vida inteira. Daqui a pouco eu vou chegar num momento e vou dizer, pô, mas a minha mãe não era o ato de me deixar. Por isso que eu estou provocando esse tipo de... Né? E também, assim, ó, eu não sei o que tu fala de criança, eu estou pensando de 12 para cima. Não, esse processo de mielinização é até os 5 anos de idade. Por isso que a gente não lembra, entende? 5, 6 anos no máximo. Então, são fases, né? Então, é a fase intraútero e o nascimento. Certo. O primeiro ano de vida, isso o primeiro ano de vida ainda é fase oral, entendeu? Sim. Que o Freud coloca as fases, né? Oral, anal e fálica. Ok. Então, a fase oral vai até um pouquinho... Até quando a criança começa a falar e andar. Tá. Aí já começa a outra fase, entendeu? Não, andar e falar ainda é a fase oral, mas depois tem a fase anal, que é quando a criança desfralda, né? A gente tira a fralda da criança, porque o processo de mielinização já está lá na altura da lombar, né? E aí a criança já consegue subir escada sem segurar em nada, então ela tem as perninhas já com comando neurológico bom para ela ter firmeza nas pernas, né? E quanto mais a criança vai dominando o corpo dela, mais distante ela pode ficar da mãe. Certo. Porque todo o processo é de separação da mãe. Isso é importante falar também, tá? Claro que sim.
Então vamos voltar aí. São muitos conceitos. Vai lá, vamos embora. Tá deliciosa essa conversa. Porque a criança, ela nasce numa simbiose com a mãe. O que é simbiose? Ela não tem noção de eu ainda, então ela está misturada com a mãe. Porque ela depende de alguém que cuide. Mãe, quando eu falo mãe, é função materna. Qualquer pessoa que cuide da criança está fazendo função materna. Prioritariamente é a mãe que exerce essa função. Normalmente né? Mas nem sempre. Na sociedade moderna, nem tanto, né? Eu digo assim, de ter uma mãe presente, até mesmo que ela oriente alguém, né? Deixe no lugar dela, mas ela é presente. De uma forma um pouco mais intensa, isso. né? Mas assim, a criança, ela precisa da mãe cuidando das necessidades dela. Então a criança não fala, ela não diz, tá doendo aqui, eu tô com fome, a fralda tá suja. A criança não fala, ela chora. Certo. Qualquer incômodo, ela berra. E então nessa fase ainda, a criança ela precisa ser acolhida, ela precisa de acolhimento, que é a fase oral, né? Sim. Ela precisa ser percebida nas necessidades e as necessidades têm que ser supridas, né? De alimentação, de movimentação, tudo. Banho, etc. Tudo, etc. Isso. Isso aí. Então, dependência total, né? Certo. Quanto mais a criança vai se desenvolvendo e vai desenvolvendo capacidades, ela vai podendo fazer mais coisas sem o adulto fazendo por ela. Certo. Ela vai, por exemplo, já pode pôr uma roupa sozinha, já pode calçar o sapato ou tênis sozinho. Já pode, né, fazer alguma coisa. Até o ônibus da escola, subir no ônibus da escola para ir para a escola. Então aí a criança já vai precisando menos dessa função materna fora, ela já vai introjetando o que ela pode cuidar dela, os aspectos que ela já pode cuidar, tá? Sim. Então, a ideia é que essa simbiose vai se desfazendo, que a criança vai se desprendendo cada vez mais da mãe. Né? Então, as mães precisam, o processo de desenvolvimento saudável é as crianças precisarem cada vez menos da mãe, né? A mãe ser cada vez mais desnecessária. Gostei, entendeu? Ela deu uma respirada desnecessária. E muitas mães vão fazendo, ou adultos vão fazendo tudo pela criança. Então a criança ela cresce com a noção de que ela não é capaz, ela não pode, ainda não pode fazer coisas que ela já poderia. Então é importante que as mães permitam que a criança faça o que ela já sabe fazer. Sim. Aí entra a função paterna. Ixi, sobrou para mim. Mas para qualquer pessoa... Isso eu quero ouvir. A função paterna é assim, você já aprendeu, você já sabe fazer, você já tem a capacidade de tal coisa, vá para a vida, faça, realize, entendeu? Então a função paterna é tirar do colo. É empurrar. É empurrar para fazer, para realizar, né? Para ir para a vida. Sim. Entendeu? Sem função paterna a gente fica no colo da mãe a vida inteira. Então temos alguma importância no... Claro que tem. Sim, e a função materna e paterna, elas precisam ser introjetadas. O adulto saudável é aquele que já introjetou função materna e paterna. Então, mas o filho tem que entender essa como assim? Essa ação da mãe e do pai. Não, o filho vai entendendo... O empurrado. Então, mas o filho vai entendendo se o pai e a mãe entenderem. Se o pai e a mãe não souberem disso, vão fazer com culpa, achando que não era para fazer, empurrar para a vida. Sim. Então, se os pais se sentem culpados de dizer um não para um filho, né, o filho vai achar que o pai está errado em fazer isso. Então eu estou evoluindo, eu já aprendi a dizer não. Dói. E para a mãe muito mais, porque a criança nasceu na simbiose, grudado mesmo. É uma simbiose em todos os níveis, entende? Para a mãe é bem difícil dizer um não. Às vezes eu vejo que o filho é parte do corpo humano da mãe, né? A mãe pensa assim, né? Isso. E isso é isso que você está relatando, né? Então, a gente tem que saber, eu acho que isso é momentos, né? Sim, e os pais eram, né, colocados lá no passado como só o provedor, sai de casa para trabalhar, trazer dinheiro e tal, e não participava da vida da criança, né? Qualquer coisa que a criança pedisse para o pai, vai lá falar com sua mãe. Certo. Né? Não, o pai tem que estar presente, sim. E por que essa sociedade que tu está falando assim, vamos inverter assim, menino, tu me obedece, senão eu vou chamar teu pai, que era a última instância, né? Porque o pai está fora, a mãe está na simbiose, a mãe e a criança são um só, tá? E o pai está fora, é um terceiro elemento que está fora. Então o pai
para ele estar presente na vida do filho, ele tem que entrar. Para entrar, ele tem que ir fazendo esse rompimento no vínculo da criança com a mãe, no vínculo de dependência, tá? Sim. E como que o pai vai fazendo? Ajudando a criança a perceber o que ele já pode fazer por ele. Entende? Sim. Então, por exemplo, a mãe vai falar para o filho assim... eu quero... Por exemplo, a criança está na hora de jantar ou de almoçar e quer um chocolate antes da comida. Aí a mãe fala, não, você vai comer... O chocolate antes da comida vai atrapalhar. Não, mas eu quero. E a mãe fala, não, mas o não da mãe. Se for um não assim, não, mas... não, insistir, mais um pouquinho eu corto, eu como contigo. A criança entende, ela percebe isso, né? Porque ela está na simbiose com a mãe, ela conhece muito bem a mãe, né? Não conhece intelectualmente, racionalmente. Certo. Ela conhece visceralmente a mãe, tá? Sim, pelo que se eu forçar mais um pouquinho, ela cede. Isso. E aí a criança, ela se joga no chão, chora, faz toda aquela manha, e se a mãe ceder... ela não está fazendo a função paterna, porque a mãe precisa poder fazer a função paterna também. O pai, é bom que o pai também consiga fazer a função materna. Sim. Então, por exemplo, se o pai trocar a fralda de uma criança, der uma mamadeira ou comida, ele está fazendo função materna, está cuidando das necessidades. Certo. E se a mãe falar um não para alguma situação, né, para uma situação que a criança já pode, né, realizar sozinha, ela está fazendo função paterna. Então, por isso que o adulto saudável é aquele que que ele consegue introjetar essas duas funções. Então, eu cuido de mim, sim, eu posso cuidar de mim e eu vou para a vida. Sim. Entende? Sim. Eu vou enfrento os desafios da minha vida, sim, né? Eu não vou colar em alguém, eu não vou ter um vínculo dependente, eu não vou... Porque normalmente tanta coisa vai ampliando, legal, né? Mas muitas pessoas, quando não estão nessa condição do adulto saudável, né? É comum as pessoas procurarem um parceiro, uma parceira, né? Num vínculo afetivo, que vai ficar no lugar da mãe ou do pai, sim, da mãe principalmente, sim, tá? Que vai, as pessoas procuram alguém que vai cuidar de si. Então, quem está procurando um parceiro ou uma parceira baseado nisso, né? Claro que é inconsciente isso, tá? A pessoa não sabe que está procurando a mãe no outro. Certo. Mas está procurando, se sim, procura alguém para cuidar de si, está procurando a mãe no outro, certo, tá? Certo. Porque não se sente capaz de cuidar de si. Então, vai ser um vínculo dependente. Então, aí essas pessoas vão assumir, assim, um vínculo de... querer segurar a pessoa, prender essa pessoa na relação, muita dúvida, ciúmes, entende? Sim. Não é um vínculo onde os dois estão inteiros, sim, sim, e pode haver uma troca, porque assim, a ideia é que a gente esteja inteiro. Se eu introjetei função materna e paterna, eu estou inteiro, eu sei quem eu sou. Certo. Eu posso cuidar de mim, eu não preciso de alguém cuidando de mim, seja homem ou seja mulher. Ok. Tá? Se eu posso cuidar de mim, eu vou procurar alguém também que esteja na mesma condição, entende? E aí pode haver uma boa troca entre essas duas pessoas. Certo. Essa é uma relação saudável, de dois adultos saudáveis. Mas não é o comum, tá? Tá bom. O comum são vínculos dependentes. O comum não é comum, mas é comum. Não é o saudável. Mas é comum. Cara, estamos aqui num papo com essa querida, cara. Eu tô anestesiado nesse papo, tô fora do mundo, só tô eu e ela aqui dentro do estúdio. Rosângela, um presente que acabo de ganhar. Muito obrigado por esse momento. A Sede Estúdio agradece, o Neno agradece, muito sensacional. Eu estou encantado com você. E eu vou te provocar um pouquinho mais aí, que nós temos mais um pouquinho de tempo aí, né? E falando para vocês que nós estamos no microfone aberto da Sede Estúdio, que fica na Rua Independência 800, loja 2. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Nosso e-mail é sedepassfundo@gmail.com. No Instagram é @complexosede. E não esqueça de se inscrever, dar o bacana do sininho lá no YouTube Sede Estúdio, ok? Olha só que bacana, né? Eu vou te cutucar para te escrever um livro. Tu viu o livro que a gente montou nesse bate-papo? Primeiro ali, ó, você tem um prato cheio, assim, quando a gente rapidamente fez comparação entre duas sociedades de épocas diferentes, né? Então, assim, a sociedade moderna, eu acho que é mais difícil, ou melhor,
ao contrário, né? A antiga era mais difícil de entender isso que a gente está conversando, que você está me ensinando, me esclarecendo, do que a moderna, mas a moderna não dá bola para isso, pela velocidade, né? E se essa conversa fosse um pouquinho mais lá atrás, segundo a nossa conversa, que pai e mãe tinham funções definidas na sociedade antiga, né? Você acabou de falar e assim, eu quando você falava, eu me lembrava muito do meu avô materno, da minha avó materna, que era quem cuidava das filhas era a vovó, e o vovô era roeiro, era o cara que buscava o sustento, né? E a sociedade moderna hoje ela está muito rápida, né? E então eu acho que isso, assim, ó, se tu sentar na frente do computador, dá um baita de um livro, né? Dá um assunto, eu acho que muito... porque uma das coisas que eu notei, assim, que você chegou cheia de dedos dizendo que ia ter alguns cuidados e acabou abrindo o teu coração, assim, e eu acho que você conseguiu comunicar o que você queria, assim, você deixou bem claro algumas coisas para mim, e se possível as pessoas que estão nos assistindo também vão entender a nossa conversa, porque assim eu estou adorando, né? Então aquilo que eu sempre digo, se a gente que constrói o microfone aberto tá não querendo parar, imagine quem está para assistir. Planos futuros para você. O que você pensa o futuro para você? No geral, você quer dizer? Claro, em tudo. Assim, o que eu faço em termos de trabalho, eu não me vejo parando, entendeu? Eu adoro o que eu faço, claro, né? Gosto muito do meu trabalho e assim, eu trabalhando com as pessoas, eu o tempo todo estou me trabalhando, né? Sim. Primeiro que eu não parei de estudar e nem de fazer meu próprio trabalho interno, né? Sim. Então, fiz muita terapia já e não parei. E agora eu estou fazendo um trabalho mais ligado a esse grupo da educação consciencial, né? Que também me ajudou bastante a ter uma visão mais ampla do que é esse planeta aqui, né? E assim, a meta mesmo da gente aqui, acho que o Leandro vai falar mais sobre isso. Do trabalho da educação consciencial, talvez ele vá falar mais disso, né? Eu não tenho pauta, não sei te dizer, né? Mas vou provocar e vou botar a culpa em você. Tá bom. Então eu pretendo continuar, né? O meu trabalho é basicamente individual, né? Com uma pessoa, é o processo terapêutico da pessoa, e com esse objetivo mesmo de ampliar a consciência da pessoa, de estruturar essa noção de eu adulta mesmo, né? E eu pretendo continuar fazendo isso, porque essa clareza do que eu pretendo com o meu trabalho, o que eu quero fazer nessa minha vida, né, limitada aqui, foi ficando cada vez mais claro que é isso, né? Trabalhar para ajudar as pessoas a desenvolver essa noção de eu, ampliar a consciência para quem elas são, para quem somos, né? Certo. E ter mais consciência de onde a gente está, que planeta é esse, que história é essa aqui e tal, para que a gente siga um caminho mais amplo mesmo, né? De consciência de quem somos e onde estamos. E eu pretendo continuar fazendo isso, e junto com a minha vida pessoal, evidente, né? e eu pretendo continuar, né? Bacana. Vamos lá. Mar ou Serra? Ai, pior que eu gosto. Ou São Paulo? Não, eu saí de São Paulo justamente para sair daquela loucura. Eu gosto de São Paulo, mas para ir mais fim de semana, ir para os cursos. Sim. Mas é um lugar mais sossegado. Mas eu gosto tanto de mar quanto de serra, viu? Mesmo? Gosto dos dois. Eu adoro a natureza. Cor predileta? Azul. Azul? Azul. Por isso que me pediram aqui para botar. E eu não entendi. Como eu sou ingrato. Não, mas eu gosto do verde. Eu gosto desse tom de vermelho, verde. Tá chique. Obrigada. Mas eu gosto muito de azul desde criança. Nossa, eu adorava. Eu queria pôr blusa azul de lã, que eu tinha uma blusa de lã azul, eu adorava. Minha mãe queria pôr rosa em mim, eu não gostava do rosa, eu queria azul. Que bacana. Mas eu gosto muito de azul. Rosângela, infelizmente nós estamos no avançado da hora. Tudo bem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma aula, né? Aliás, não foi uma aula, assim, foi um espetáculo, um show que
Mas os assuntos ficaram assim só lançados, né? Volte, né? Vamos gravar o Microfone Aberto 2 com Rosângela. Isso aí dá samba, né? Tá bom. Como a gente vai chegando ao final, então já te agradeço desde então aí por você ter aberto a tua agenda para sentar aqui comigo, foi muito delicioso. Deixa aí um recado final aí pro pessoal, uma mensagem. Abre teu coração para a câmera da Sede Estúdio aí, o microfone aberto. Essa câmera? Ou a que você quiser. Eu acho que em termos de recado, assim, que eu gostaria de passar é que as pessoas se cuidem mesmo, que as pessoas façam esse caminho para dentro de si. É muito importante. A gente não pode passar pela vida na ilusão de quem somos, na ilusão, né, do que todo esse sistema que a gente vive quer, né, impor para a gente. E o caminho é para dentro de si, né? O caminho é de autoconhecimento, é de mudança e transformação daquilo que ficou mal resolvido, né? Desde a infância e talvez antes até disso, né? E é isso, acho que é isso. Muito bem, dessa forma vamos terminando esse microfone aberto da Sede Estúdio de uma forma muito... Gente, eu tô tão zen que eu acho que essa pessoa acabou de me hipnotizar. Um papo muito agradável, uma criatura de muita luz, assim, e foi muito agradável, e dessa forma a gente termina o microfone aberto da Sede Estúdio, lembrando vocês que a Sede Estúdio fica à Rua Independência 800, loja 2, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Nosso e-mail é sedepassofundo@gmail.com, no Instagram, @complexosede, e não esqueça de se inscrever no canal da Sede Estúdio, né? Dá o sininho lá, e o Neno Costa vai se despedindo aqui, deixando um beijão no coração de todo mundo depois dessa aula fantástica que recebi aqui com muita paz e muita energia. Tchau! Microfone aberto, eu vou começar a falar. Verso após verso, sem medo.